Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos que estão presentes hoje por ocasião da 37ª reunião pública ordinária da diretoria da agência e também aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária. Cumprimento os diretores Ricardo, Fernando e Agnes. Também cumprimento o Procurador-Geral, Dr. Raul Pereira Lisboa, e o Secretário-Geral, Daniel Dana. Senhoras e senhores, temos o quórum de 4 diretores, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2024. A presidência tem alguns comunicados importantes a fazer. Informo que nesta terça-feira, 8 de outubro, encerra-se o prazo para contribuições da tomada de subsídio 18 de 2024, para a proposta de revisão das metas do programa Mais Luz para a Amazônia das distribuidoras Companhia de Eletricidade do Amapá e Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Também informo que na quinta-feira, dia 10 de outubro, encerra-se a terceira fase de contribuições à consulta pública 061 de 2021, cujo objetivo é a obtenção de subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação da contratação de reserva de capacidade na forma de potência, com base no Decreto 10.707 de 2021. Também informo que na segunda-feira, dia 14 de outubro, encerra-se o prazo para contribuições de 2 instrumentos importantes de participação pública. A tomada de subsídio 16 de 2024, que trata do aprimoramento da proposta do incentivo à melhoria contínua de atuação dos conselhos de consumidores, e também a consulta pública 18 de 2024. Esta última que se refere à incorporação ao PRORET, procedimentos de regulação tarifária da agência, os critérios de alocação dos pontos de conexão dos acessantes aos submercados do Sistema Interligado Nacional para a formação da base de dados de cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão TUST. Também destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. Informar que entre os dias 16 de setembro a 4 de outubro, servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica participam de um curso de capacitação Offshore Wind Energy, oferecido pela Danilda Fellowship Center, DFC, da Dinamarca. Esse programa de capacitação já foi citado aqui em outros momentos, foi um processo seletivo aberto por esse instituto da Dinamarca, do qual 11 servidores da ANEEL foram selecionados com custeio integral do governo da Dinamarca, motivo de muito orgulho para todos os servidores e diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Também informar que entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro, a ANEEL participou da última reunião do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas ETWG do G20, que foi realizada em Foz do Iguaçu. Além dos eventos do G20, os representantes da ANEEL participaram da 15ª reunião ministerial do Clean Energy Ministerial e da 9ª reunião ministerial do Mission Innovation. A realização consecutiva desses fóruns multilaterais teve como propósito alcançar marcos reais para a transição energética e promover a preparação para a presidência brasileira da COP30 em 2025. Destaco que todas essas iniciativas na agência estão sob liderança da diretora Agnes, que por motivos supervenientes não conseguiu ir a este evento representando a ANEEL em Foz do Iguaçu, oportunidade em que a agência foi representada pela doutora Elvira, chefe de gabinete do diretor-geral, e pela Dijane, coordenadora na Superintendência de Pesquisa, Eficiência Energética e Transição Energética da ANEEL. Também informo que ontem, segunda-feira, a ANEEL lançou mais um episódio da série Como Funciona, explicando a geração de energia nas usinas nucleares. O vídeo demonstra como a energia elétrica é obtida a partir do processo de fissão e da fusão nuclear.
o passo a passo para a geração de energia dentro da usina nuclear e também as vantagens e desvantagens dessa fonte de geração. A série Como Funciona é voltada para estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, com conteúdos preparados a partir da Base Nacional Comum Curricular, estabelecida pelo Ministério da Educação para as disciplinas de Ciência e Geografia. Este e outros vídeos da série estão disponíveis no canal da ANEEL no YouTube. Também destacar que a edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica e Distribuidoras do Brasil, alcançou inscrição recorde de mais de 255 mil estudantes do 8º e 9º ano das escolas públicas e privadas. Queremos aqui parabenizar todas essas escolas, todos os estados da federação. Essa é a primeira edição que conta com a participação de todos os estados da federação. Cumprimentar de forma muito especial o relator da matéria, que tratou do tema da regulamentação, acho que foi a diretora Agnes, e a edição desse ano, o diretor Fernando. E também, de forma muito especial, a STE, que coordena as ações da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Feitos os informes do dia, ou pois não, diretor Fernando? Obrigado, Sandoval. Apenas sobre a Olimpíada Nacional de Energia Elétrica, que eu acredito que vale a pena a gente fazer o registro, porque realmente foi uma normatização que foi conduzida pela diretora Agnes, e eu, no momento, eu lembro que eu apresentei alguns pontos, ela dialogou, e aí destacar também a participação da assessora do gabinete dela, Fernanda Argolo, porque ela buscou de modo muito consistente articular todas as visões que nós tínhamos em relação ao que poderia ser a regulamentação da Olimpíada Nacional de Energia Elétrica, e então eu tive a sorte de ser o relator dessa edição, mas a partir da regulamentação conduzida pela diretora Agnes, e eu me recordo que desde que nós tomamos posse aqui, ainda era um projeto piloto, já era uma iniciativa que nós víamos que ela tinha muito sucesso no piloto, e eu tenho certeza que agora que nós vamos fazer a primeira edição, vai ser certamente inscrito no marco de eventos da Agência Nacional de Energia Elétrica, com muitos resultados bem produtivos. Era esse o registro. Muito bem colocado, diretor Fernando. Realmente, de todas as iniciativas que temos aqui na agência, a realização da Olimpíada ela tem um engajamento de todos os diretores de forma uníssona e também da casa. Então, para a próxima edição do ano que vem, que nós já temos que nos preparar para ela, a expectativa é muito grande para que a gente possa, quiçá, dobrar a quantidade de participações, uma vez que está previsto também a inclusão do 1º e do 2º ano do ensino médio. Então, acho que a gente vai ter um potencial muito grande de aumentar a participação e disseminar a importância do uso sustentável da energia elétrica para os nossos estudantes. Então, feitos os informes do dia, proponho ao colegiado a deliberação da ata da 36ª reunião pública ordinária da diretoria, que foi realizada em 1º de outubro de 2024. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 36ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2024. Sendo assim, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos aqui presentes e todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta desta 37ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 3 de outubro, contendo 40 itens. Todos esses itens correspondem a itens de bloco e os votos e atos foram disponibilizados previamente também no momento da publicação da própria pauta. Há um pedido de destaque do bloco para o item de número 15, foi retirado de pauta o item 5 e uma sustentação oral para este mesmo item 15. Dessa forma, a ordem de deliberação será iniciada pelos itens do bloco e, na sequência, será deliberado o item de número 15. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens do bloco. Eu também acompanho os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco.
Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco referente à 37ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2024. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro e único item para julgamento. Item 15, processo 48.500.001865-2024-64. Requerimento administrativo protocolado pela Novo Estado Transmissora de Energia S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 3 de 2018. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item. Eu acho que eu vou me furtar de ler o relatório, né? Esse item já estava no bloco. Acho que a gente pode passar diretamente à sustentação oral. A sustentação oral será apresentado pela senhora Valéria de Souza Rosa, representante da Novo Estado Transmissora de Energia S.A. A senhora dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos, bom dia, estimada relatora, demais diretores presentes, ao senhor secretário, ao ilustre procurador-geral, ao diretor-geral, doutor Sandoval, e a todos que nos acompanham aqui e via web. Nós estamos hoje aqui a tratar de um requerimento administrativo acerca do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão outorgada à Novo Estado Transmissora de Energia, integrante do grupo ENGIE. Passando diretamente aqui aos aspectos mais importantes que a gente suplica que a diretoria avalie nessa oportunidade, preciso ressaltar que este contrato advém de um leilão realizado em 2017. Leilão esse que trata-se de uma relicitação de um lote que foi declarada a caducidade também em 2017. Daí a gente já extrai que o agente aqui, o empreendedor, chegou para solucionar uma problemática que era histórica e aí, portanto, envidou os máximos esforços para que, efetivamente, esse lote fosse implantado em razão do contrato número 3 de 2018. Apesar dessas instalações terem como data máxima a entrada em operação em março de 2023, o empreendimento possuía aí um caráter estratégico e uma data de necessidade já prevista tanto no edital quanto no contrato, no menor prazo possível. Não à toa, a ANEEL, o Ministério, o ANS, suplicaram aqui à transmissora que envidasse os máximos esforços para antecipar a entrada em operação comercial ante aí a necessidade sistêmica por essas instalações. A SFE, inclusive, enviou esse ofício aí já em meio à pandemia, ou seja, em 28 de maio de 2021, requerendo aí ao empreendedor que contribuísse positivamente para o atendimento do sistema elétrico brasileiro durante o período desafiador que está previsto aqui, à época, em 2021 e 2022. É preciso ressaltar de plano que esse empreendimento ele estava excluído, até pela urgência e a necessidade sistêmica, daquela prerrogativa que foi constada lá na Resolução 8.926 de 2020. Aquela prerrogativa que prorrogou a entrada em operação comercial de vários empreendimentos por 4 meses. Mas aqui a concessão da Novo Estado não podia fazer juiz dessa prerrogativa diante da urgência de suas instalações. Com esse cenário, o que deveria esperar o regulador diante dessa urgência e desses impulsos oficiais que aí a gente exemplificou com a ANEEL, mas foram vários e foram em vários âmbitos? Naturalmente, a diligência da transmissora. A diligência da transmissora ensejou, então, a disponibilização do início das instalações em dezembro de 2021, e aí, paulatinamente, as demais instalações foram sendo disponibilizadas ao SIM, até que em fevereiro de 2023, ou seja, um mês antes ali do prazo previsto no contrato de concessão, disponibilizou a parcela remanescente. O resultado da diligência foi, sem dúvidas, aí o fiel atendimento do interesse público, mas, infelizmente, diante do cenário pandêmico, não sem um ônus aqui bastante relevante, com extracustos imprevisíveis e inevitáveis, até porque decorrente da pandemia, que jamais poderia ser esperada lá pelos idos de 2017, quando da celebração do contrato. Então, a gente está diante aqui de uma área extraordinária, que não pode ser suportada pelo empreendedor, no nosso entendimento. É imprescindível a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, isso porque precisamos privilegiar e nos preocupar com a prestação de serviço público de forma adequada e a segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, no ambiente regulatório.
Agora, a gente vai falar de um ponto que é extremamente importante e a gente observou que na minuta do voto da relatora, que foi disponibilizada antecipadamente, não houve ainda o cotejo desse aspecto. Nós vivenciamos, e os senhores devem recordar, uma crise sistêmica por parte das construtoras que atuam no segmento de transmissão em específico. Essa problemática foi levada ao Ministério de Minas e Energia e aqui a gente retrata uma das várias reuniões que aconteceram para falar desse tema, né, os efeitos da pandemia sobre as obras de transmissão, e aí especificamente o que ficou assentado nessa oportunidade. O MME apontou que as questões trazidas lá de dificuldades financeiras apresentadas pelas EPCistas devidas aos custos dos insumos, aos prazos de entregas e às restrições impostas por combate à pandemia, são de tratamento pela ANEEL, com quem buscará entendimento adequado e suficiente quanto ao tratamento dos temas apontados diante da situação considerada excepcional como a pandemia. Assim, as transmissoras de energia reforçaram o compromisso de entrega dos empreendimentos, buscando formas de superar os obstáculos encontrados. A Secretaria de Energia Elétrica, por sua vez, reforçou a necessidade da continuidade das obras, em especial diante do cenário de escassez hídrica que o SEB vivenciava à época. Então, os efeitos da pandemia, que especificamente com relação às crises das EPCistas, que foi uma crise setorial e deixou aqui o empreendedor quase que sem opção, cabe-nos ressaltar, né, um risco de insolvência generalizada e os reflexos nocivos ao cumprimento dos cronogramas de implantação. Também decorre daí a necessidade de balancear as imensas dificuldades das EPCistas, por um lado, e a preservação do interesse público, por outro. A transmissora, então, avaliou detidamente os pleitos de reequilíbrio apresentados por suas EPCistas no limite de não deixar que elas abandonassem os projetos por simplesmente falirem, né, ou terem a completa derrocada financeira. Então, na verdade, não restava opção à transmissora, senão deferir, reconhecer os pleitos inseridos dentro da área extraordinária e exclusivamente com relação aos custos diretos suportados aí em razão desse fato superveniente à pandemia de Covid-19. Os pleitos das EPCistas da Novo Estado que foram apresentados à época foram apenas parcialmente deferidos e, na verdade, com um percentual inferior a 50% daquilo que foi apresentado a partir de um escrutínio muito detalhado daquilo que estaria incluído na área extraordinária. A gente está falando aqui de um valor total histórico de cerca de 59 milhões de reais e é este o pleito, né, originário da transmissora em termos de necessidade de reequilíbrio. É preciso ressaltar, então, que o edital do leilão de transmissão e o contrato de concessão correlato devem, sim, ser interpretados de acordo com a legislação aplicável. Os custos extraordinários incorridos eram imprevisíveis quando da realização do leilão, por óbvio, sendo tal fato caracterizado, a nosso ver, como caso fortuito e força maior. Não só a nosso ver, como a gente verá na sequência. Então, o direito brasileiro ele prevê garantias legais aos concessionários de serviço público em relação à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, e isso está expresso na Lei 8666, aplicável ao caso, na Lei de Concessões, na nova Lei de Licitações e numa infinidade de diplomas legais aqui aplicáveis ao caso. Ressalto também o entendimento da AGU, à época da pandemia, que trouxe, e aí eu vou ler aqui brevemente um trecho de seu parecer totalmente aplicável ao caso. No entendimento da AGU, é de se reconhecer que o elemento causador do distúrbio econômico, à época da pandemia, ainda que indiretamente, consistiu claramente no evento da natureza, mutação rápida e disseminação de um vírus com taxa de letalidade relativamente alta, sendo que esse evento, ou pelo menos os seus efeitos, não poderiam ter sido previstos ou antecipados pelos concessionários quando da apresentação de suas propostas nos respectivos leilões, e tampouco poderiam ter sido por ele evitados. Por conseguinte, a pandemia do coronavírus é evento que caracteriza a área extraordinária. Essa foi uma orientação dada pela CGU à época da pandemia. Não é diferente disso, por óbvio, o entendimento do STJ, que, diante de uma área extraordinária, é dever do poder público recompor o equilíbrio, considerando aí a necessidade e a preocupação, na verdade, de prejudicar a execução do serviço e desrespeitar as garantias legais dos concessionários. Aqui a gente ressalta algumas doutrinas, e isso no nosso pleito está muito explicitado e detalhado. Eu não vou, até pela exiguidade do tempo, fazer a leitura, mas eu gostaria de ressaltar que o nosso pleito ele está corroborado
elaborado com fundamentos jurídicos bastante sólidos, a exemplo aqui das posições do professor Flávio Amaral Garcia, do professor Floriano de Azevedo Marques, que esse aqui eu já vou fazer uso das suas palavras. Justificando-se que determinadas situações não possam ser antevistas nem pelo poder concedente na elaboração do instrumento contratual, nem pela concessionária na formulação de sua proposta, e diante de tal cenário, configurada a situação que claramente não dispõe de tratamento contratual quanto à sua alocação ou o disponha de forma insuficiente, caberá a aplicação do regramento geral relativo às áreas econômicas extraordinárias. E agora, já partindo para as nossas conclusões, eu gostaria de ressaltar alguns pontos específicos sobre esse pleito. Não foi feito pleito específico em razão dos efeitos da pandemia sobre o cronograma de implantação. No caso concreto, seriam verificados extracutos imprevisíveis e inevitáveis, independente da antecipação da entrada em operação comercial. Aqui a gente teve uma problemática causada pelo decreto que declarou a essencialidade do serviço público e pela própria Resolução 8.926, que concedeu aquela benesse de postergação de 4 meses, mas, em contrapartida, deixou uma lista de empreendimentos que precisavam seguir sendo implantados, que foi, como resultado, a manutenção de grande parte da demanda e a redução drástica da oferta. A disrupção da cadeia produtiva não foi só no Brasil, foi no mundo, como todos sabem, e isso aqui, sem dúvida, tem como resultado prático um aumento exponencial dos preços e, portanto, aqui um sobrecusto natural que deve ser recomposto no âmbito dessa concessão. A nota técnica da Upside, uma prova produzida nos autos e demais outros instrumentos acostados, demonstram efetivamente quais foram os impactos concretos da pandemia nessa concessão. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a regulação por contrato não afasta o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Também não existe na legislação restrições ao direito ao reequilíbrio meramente em razão do exercício da prerrogativa de antecipação. É preciso dizer também que o reconhecimento de eventos de caso fortuito ou força maior apenas quando houver atraso, esse é um ponto muito importante aqui para a reflexão de todos. Ao nosso ver, dá um sinal regulatório bastante inadequado ao mercado, à medida que, no final do dia, desestimula os empreendedores mais diligentes, como é o caso aqui da concessionária requerente. E, por fim, eu ressalto que os precedentes indicados durante a instrução processual não se amoldam ao caso concreto, à medida que são casos onde houve pedido de reconhecimento de responsabilidade por atrasos em comparação à data planejada pelo empreendedor a priori, o que não é o caso aqui da Novo Estado, e também pleitos relativos à frustração da receita por esse motivo, que também nós não fazemos aqui na espécie. Então, concluo com os pedidos esses que apresentam aí caminhos alternativos e subsidiários com relação à forma que a ANEEL deve entender para viabilizar essa recomposição desse equilíbrio. Então, a gente está falando aqui de uma recomposição em valores atualizados à época do empreendimento de 90 milhões, cerca disso, que corresponde ao valor da RAP atualizada, cerca de 60 milhões à época, aquele valor histórico que foi deferido em termos de recomposição dos EPCistas. E aí, alternativamente, a gente propõe a avaliação de prorrogação do prazo da concessão. A gente tem também aqui uma necessidade de avaliação isonômica com relação à resolução autorizativa 8926 de 2020. Então, em verdade, o que nós estamos aqui a fazer é suplicar por uma construção que, por um lado, privilegie a segurança pública e, por outro lado, também garanta a prestação do serviço público de forma adequada. Eu agradeço a escuta atenta de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, caros colegas que nos acompanham aqui, todos os que acompanham essa sessão pública pela internet. Eu cumprimento a cada representante que foi ao púlpito e, nesse caso, senhora diretora relatora, não houve manifestação da Procuradoria. Obrigada. Eu vou passar, acho que, para a leitura dos dispositivos diretamente, né? Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Novo Estado Transmissora de Energia, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Eu voto. Muito bem, em discussão a matéria. Eu iria apenas pedir para a superintendência, eu acredito que é a Thaís, que está respondendo pela superintendência nesse momento,
para fazer esses esclarecimentos em relação ao que foi levantado na sustentação oral, especialmente o aspecto da pandemia. Bom dia, senhores diretores, diretora Agnes. Diretor Mosna, a dúvida em relação à pandemia é como que ela afetou o contrato, é isso? Porque ela levanta que a pandemia afetou o contrato. Quero ouvir da área técnica qual que é a visão diante desse argumento na sustentação oral. Sim, então, o que a gente traz na nossa instrução é que, assim, a forma como está estruturado economicamente o contrato de concessão, a pandemia, ela é, de fato, ela pode ser, de fato, um evento de excludente responsabilidade na implantação do empreendimento, mas esse reconhecimento seria por meio de recomposição de prazo, como traz a Lei 13.360. E esse contrato, como a Valéria bem colocou, ele está adiantado. Então, do nosso ponto de vista, ele está equilibrado. Por isso que a gente recomendou a não recomposição do equilíbrio. Então, apenas para entender, em termos de marco temporal, ainda que pudesse ter razão o argumento, na medida em que antecipou-se o início da entrada em operação comercial, esse argumento ele não pode ser mais levado em consideração para fins de, nesse momento, atribuir qualquer espécie de excludente. É isso, porque o que ela está querendo é o reequilíbrio do contrato como um todo. Exato, e ela traz o empreendedor ele traz a questão de custos extraordinários, né? E trazendo assim aqueles aspectos que na visão dele majoraram ali a implantação do empreendimento. O que a gente traz também é que o CAPEX, né, a estimativa de investimento, é uma das variáveis que compõe a receita. O que a gente, de fato, contratou foi a receita. Então, a gente teria, nos termos do contrato, em que a receita que foi contratada pela prestação de serviço, ele não está desequilibrado, porque a receita ela não é composta só pelo CAPEX, né, mas por uma série de variáveis, como estrutura de capital, entre outras. Eu agradeço o esclarecimento, Thaís. Obrigado, Thaís, também. Mais algum comentário, senhores diretores, senhora diretora? Não. Sendo assim, eu submeto o voto da eminente relatora para julgamento. Em votação. Eu acompanho a relatora. Eu também acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Novo Estado Transmissora de Energia S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 3 de 2018. Senhores diretores, esta é o último item da pauta. Sendo assim, declaro encerrada a 37ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024.